Oi pessoal, aqui é o Felipe Gucci e hoje eu vou estar ensinando para vocês como calcular a carga de vento, tá? Essa carga ela é variável, então depende de vários fatores, né? O primeiro fator seria a velocidade básica do vento na região que você vai fazer essa edificação. E aí tem mais três fatores, né, que seria o fator S1, S2 e S3, que depende aí do fator topográfico, né? Então, por exemplo, onde eu vou construir é um local plano ou tem um talude, né? Essa edificação fica no talude ou não, entendeu? Então, esse fator topográfico seria sobre esses tipos de elemento. O fator S2 seria o fator de rugosidade, tá? Então, por exemplo, seria assim, se ao lado da edificação existem outras edificações ou não, entendeu? Qual a altura também dessas edificações, tá? O fator S3 seria o fator estatístico, então em relação a pessoas, né? Tipo, o acesso de pessoas, vai ter muitas pessoas acessando esse ambiente ou não, entendeu? É mais ou menos isso. Então, confira aí o vídeo que eu montei para vocês. Bom, pessoal, eu peguei aqui no Google, né? Eu abri algumas matérias sobre vento e eu achei algumas coisinhas aqui, tá? Bom, para calcular o vento, o que a gente precisa, tá? Essa fórmula aqui de cima é a fórmula do carregamento mesmo. Então, essa fórmula aqui a gente vai precisar para achar qual é a carga de vento, tá? Essa outra fórmula aqui de baixo, que é o VK, né, igual a V0 vezes S1, S2 e S3, é a fórmula dos coeficientes, tá? Então, por exemplo, o V0 aqui é o vento em metros por segundo, tá? O S1 seria a característica do topográfico, né, as condições topográficas. O S2 seria vários fatores, né? E o S3 seria a característica da edificação, tá? Vamos começar então pelo V0, tá? Vamos começar pelo V0, seria a velocidade básica do vento. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Tem esse mapa, tá, das isopletas, e aí ele mostra algumas curvas aqui como se fossem curvas de níveis, né? Então, ele mostra valores, tá? E essas curvinhas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos dizer que eu vou fazer um projeto aqui na Bahia, né? Então, eu pego a região, o lugar que eu estou, onde eu vou fazer o projeto, tá? Então, por exemplo, eu estou numa faixa aqui, ó, de 30 metros por segundo, né? Esse valor aqui seria qual a velocidade do vento medido em metros por segundo. Então, essa faixa toda aqui, ela é 30 metros por segundo, tá? Vamos dizer que em São Paulo aqui eu estaria numa faixa entre 40 e 35, e tem alguns pontos aqui, ó, por exemplo, ali em Campinas, por exemplo, usaria até 45, tá? Então vamos dizer que São Paulo está na faixa de 40 metros por segundo. Mas o nosso projeto seria na Bahia. Então eu pego aqui 30 metros por segundo, tá? Bom, então V0 eu já achei. Vamos então para o S1, tá? Que é o fator topográfico, tá? Então é como que o terreno, como que é o terreno, se ele é plano, se ele está num talude. Então, ó, o que quer dizer isso? Se o terreno for plano ou fracamente acidentado, você vai usar um fator 1, tá? Se ele tiver, se a sua edificação tiver num talude ou em algum morro, você precisa consultar aí a norma, tá? A NBR 6123, ou então fazer algum ensaio em túnel de vento. Ou então, se a sua edificação tá, vamos dizer que num lugar em volta tem muitas montanhas, tá? Então está protegido aí dos ventos, você pode usar um coeficiente 0,9, tá? Vamos dizer que o nosso projeto esteja aqui no terreno plano, tá? Então o fator S1 é 1, tá? O coeficiente S2, que seria um fator de rugosidade, ele já é um pouquinho mais difícil de achar. São várias coisinhas para você achar o fator S2, tá?
A primeira coisa é a categoria aqui, o tipo de superfície do terreno. Então, por exemplo, se a categoria 1, né? Superfícies lisas de grandes dimensões, com mais de 5 km de extensão, na direção e sentido do vento incidente. Então, por exemplo, se você está numa fazenda que ela é um terreno plano, né? Que nem a gente falou aqui no fator S1. É um terreno plano e ela é gigantesca, não tem nenhuma construção assim próxima, você utilizaria a categoria 1, tá? Essas categorias elas vão aumentando de acordo com obstáculos, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu vou fazer na cidade, né? Tem várias casas lá, tem alguns prédios, mas não são assim, não são muitos prédios, tá? Então, seria uma categoria 4, né? Terrenos cobertos por obstáculos numerosos e poucos espaçados, em zona florestal, industrial ou urbanizada, tá? Com altura média dos obstáculos de 10 metros. Então, vamos dizer que estou na cidade, mais ou menos seria essa categoria, tá? Se eu tivesse num centro, né, um centro comercial com vários prédios e tudo mais, aí eu utilizaria a categoria 5. Bom, então, para o fator S2, eu vou utilizar aqui categoria 4, tá? Mas vamos continuar aqui no S2 ainda. Então, além do tipo de superfície do terreno, a gente tem que levar em consideração também a dimensão dessa edificação que a gente vai projetar, tá? Então, por exemplo, a gente tem 3 classes aqui. Se a edificação na maior dimensão horizontal ou vertical seja inferior a 20 metros, então a gente utilizaria classe A, tá? Se a sua edificação fica entre 20 e 50 metros, né, tanto a dimensão horizontal ou vertical, se ela ficar entre essas duas, categoria B. Se ela passar de 50 metros, ou na dimensão horizontal ou vertical, você usa a categoria C, tá? Então vamos dizer que eu estou fazendo um galpão e ele tem 15 por 40, tá? Então ele estaria nessa classe B, tá? Bom, depois que a gente escolheu aqui a categoria 4 com classe B, a gente viria para uma outra tabela, tá? Mas essa tabela aqui ela já está resolvida. Eu abri um outro site aqui de uma universidade, que é o seguinte, existe essa fórmula do fator S2, tá? Então é S2 igual a B vezes FR, entre parênteses Z, dividido por 10 elevado a P, tá? Então que fórmula que é essa? O que ela quer dizer com isso? Você vem nessa tabela aqui, né, na tabela 3.4, aí você vai entrar com a categoria e as classes que você adotou, tá? Então, por exemplo, eu adotei categoria 4 com classe B, né? Então, eu venho nesses valores aqui, ó, pego esses dois valores, né? E começo a jogar na tabela, onde está B. Então, meu valor de B seria 0,85 vezes o FR. Categoria B, o FR, seria 0,98, tá? Então, 0,85 vezes 0,98. E aí, vezes o Z. O Z é a altura da edificação, tá? Então, por exemplo, eu estou fazendo um galpão, né, de 15 por 40 e ele tem 7 metros de altura. Então, aqui no lugar do Z, eu vou pôr 7 dividido por 10 elevado a P, que no meu caso aqui é 0,125. Bom, aí eu acho o valor de S2, tá? Nessa outra tabela, ele já está todo resolvido. Então, é só eu vir aqui, ó, a altura aqui seria menor que 5 metros, né? Aqui seria até 10 metros, então a minha edificação está nesse limite aqui, né? Então eu pego categoria 4, classe B, com até 10 metros. Então meu fator S2 é 0,83, tá? Bom, então eu já resolvi o V0, o S1 e o S2, tá? Vamos para o S3. O S3 também é bem simples. É o tipo de ocupação, tá? É o fator estatístico.
Então, por exemplo, se eu estou construindo um galpão, né, que é 15 por 40, e essa edificação vai abrigar alguma coisa que possa afetar a segurança ou a possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade, essas coisas, então eu tenho que usar um fator 1.1, né, 1,10. Se eu estou fazendo uma edificação para hotéis e residências, edificações para comércio e indústria com alto fator de ocupação, eu vou usar 1, tá? Ou então, vamos dizer que eu estou fazendo aquele depósito para... estou fazendo esse galpão para depósito. Então, eu uso esse 0,95. E aí, eu escolho, então, todos os fatores. Então, só relembrando, o nosso V0, né? O nosso V0 é 30. O nosso S1, que é um terreno plano, é 1. Nosso S2 é 0,83 e o S3 é 0,95. Então eu venho aqui, ó, vou montar essa formulinha. VK é igual a V0. O V0 é 30, né, vezes 1 vezes 0,83 e vezes 0,95. Bom, aí eu acho aqui o valor de VK. Então, vou fazer uma continha rápida aqui. 30 vezes... Então, meu valor de VK é igual a 23,65, tá? Isso daqui é metros por segundo, isso daqui, tá? Bom, aí o que a gente vai fazer? Volta na fórmula, né? Volta aqui nessa fórmula do Q, né? Então, Q é igual a 0,613 vezes o VK ao quadrado, tá? O meu VK ao quadrado é exatamente 559, tá? Vezes 0,613, eu achei 343. Lembrando que esse Q aqui, ele é dado em newtons por metro quadrado, tá? Então, se eu quero em quilos, eu divido por 10. Então, eu vou ter aqui 34 quilos por metro quadrado. Então, eu achei qual é a carga de vento que eu vou precisar utilizar na minha edificação. Bom, pessoal, para a próxima aula, eu vou estar explicando aí a diferença entre torção de equilíbrio e torção de compatibilidade, tá? Então, se vocês ainda não sabem o que significa isso, não perca a próxima aula. E também, se vocês gostaram desse vídeo, clique no botão gostei. Se vocês não gostaram, clique no botão não gostei, para eu saber como que tá aí, se eu estou explicando bem ou não, tá? Deixa seu comentário também, a sua dúvida, caso eu saiba responder, eu vou estar aí comentando também com vocês. Se inscreva no meu canal, né, o Felipe Gucci. Também a minha fanpage do Facebook é Treinamentos Felipe Gucci. Então, se você quiser curtir a página, entra lá no Facebook. E é isso aí. Eu te espero então no próximo vídeo.